Opinar sobre quais filmes seriam os melhores de determinado período pode parecer pretensioso e arrogante demais, mas acaba sendo válido após se analisar, criticar e abordar tantas obras, vanguardas e estilos ao longo dos anos. Com base na lista de melhores filmes realizadas pela Associação de Roteiristas de Hollywood e leve toques elegantes, aqui está a lista de 10 melhores filmes do ano de 2022. Se tem algo a discutir ou discordar, não deixe de colocar nos comentários a sua própria lista e os porquês dela. E se cada som, cada respiração, cada momento fosse registrado? Durante a pandemia do Covid-19 em Seattle, uma agorafóbica que trabalha com tecnologia descobre evidências de um crime violento ao revisar um fluxo de dados e encontra resistência e burocracia quando tenta denunciá-lo à sua empresa. Para se envolver, ela percebe que deve enfrentar o seu maior medo, saindo do seu apartamento e indo para as ruas da cidade, que estão cheias de manifestantes depois da Câmara Municipal aprovar uma lei que restringe os movimentos da população sem teto. Mal tendo saído do elenco de The Batman, Zoe Kravitz estrelou um dos principais filmes de 2022. Apesar de ter tido seu lançamento ofuscado pelo filme do Morcego e pelas exibições menores, porque o foco era incorporá-lo no catálogo da HBO Max, o número 10 dessa lista trata de assuntos bem atuais e pertinentes, sendo uma presença merecida nessa lista. Tinja, 12 anos, ginasta, está desesperada para agradar a sua mãe, uma mulher obcecada em apresentar a imagem de uma família perfeita. Uma noite, Tinja encontra um ovo estranho e leva para o seu quarto, sem contar para ninguém da família. Mas estranhos acontecimentos fazem com que Tinja mude para algo animalesco. Porém, quando o ovo choca, o que sai de dentro é inacreditável. Sendo o único filme europeu dessa lista, Hatching é a história de horror/terror com orçamento enxuto e pretensões altas. Apesar de ser um filme de um mercado totalmente alternativo, sua qualidade técnica e de enredo acima da média fizeram com que conquistasse a relevância de uma obra hollywoodiana, mesmo que tenha revirado alguns estômagos no caminho. Situado em um vilarejo de montanha isolado na Macedônia do século XIX, You Don't Be Alone segue uma jovem que é raptada e transformada em bruxa por um espírito ancestral. Curiosa sobre a vida como humana, a jovem bruxa acidentalmente mata um camponês na vila próxima. Em seguida, assume a forma de sua vítima para viver a vida em sua pele. Sua curiosidade se acendeu. Ela continua a exercer esse terrível poder para entender o que significa ser humano. Australiano, You Don't Be Alone não recebeu tradução para o português brasileiro e sequer chegou a aparecer nos cinemas aqui. Coroado como um dos melhores filmes de terror com a temática mística desse ano, mesmo que tenha estrelado em um mercado paralelo, não deixa de ser um título importante nesse ano e uma experiência válida demais para os fãs do gênero. O caça-talentos profissional do basquete, Stanley Biren, não vive um bom momento na carreira. Exercendo seu trabalho sem muito propósito, ele não acredita mais que conseguirá descobrir um novo talento significativo. Mas, depois de ser demitido, surge uma nova esperança. O olheiro profissional do basquete fica empolgado pela primeira vez em muito tempo, quando descobre por acaso um jogador amador espanhol, Bo Cruz. Stanley o encontra jogando em um parque nos arredores de Madrid. Agora abastecido com um novo propósito, Stanley tem como missão preparar Bo para a NBA. Motivado a despertar em Bo toda a paixão e dedicação necessária para se destacar no esporte, o caça-talentos acredita que juntos a dupla pode alcançar patamares de sucesso, nas quadras e na história do jogo. Mais um dos filmes a leva mais recente de Adam Sandler, onde o ator não consegue convencer apenas no realismo, como também no drama. Cotado para o Oscar de 2023, Arremessando Alto é uma daquelas histórias emocionantes clássicas da Sessão da Tarde, contendo todo o otimismo e as reviravoltas que um filme como esse demanda, mas sem se tornar previsível ou dispendioso. The Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como herói de Gotham, causando medo nos corações de criminosos da sombria cidade. Com apenas alguns aliados de confiança, Alfred Pennyworth e o Tenente James Gordon, entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes do distrito, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre os seus cidadãos. Durante uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo a si mesmo e Gordon em um jogo de gato e rato, ao investigar uma série de maquinações sádicas em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecida pelo vilão Charada. Quando o trabalho acaba, o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome da sua família, pondo em risco a própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne, as evidências começam a chegar perto demais da casa, precisando Batman forjar novos relacionamentos para assim desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham. Não há muito o que dizer sobre The Batman, que se tornou o principal filme de super-herói desse ano, tendo deslanchado todas as produções da Marvel e mesmo da DC Comics.
Unindo uma trama investigativa e violenta, como há muito não se via nas histórias que contavam com o Homem-Morcego, aqui está o nascimento de uma nova trilogia que promete ser ainda melhor do que aquela construída por Christopher Nolan, desde que o passado seja respeitado e os erros sirvam de aprendizado. Acompanhando um grupo de cineastas pornográficos em sua gravação de um novo longa. Em 1979, Maxine, uma atriz pornô, Wayne, seu namorado e produtor, e mais um grupo de atores e pessoas vão para o Texas em uma fazenda, propriedade de Howard e Pure, um casal idoso, para gravar o novo filme pornográfico The Framers' Daughters. Quando o grupo chega na propriedade, são recebidos pelo casal, que apresenta estranhas características. Howard é temperamental com o grupo, sempre falando sobre sua espingarda, enquanto Pure começa a perseguir Maxine silenciosamente. Com as gravações iniciando sem o conhecimento do proprietário do local, Pure começa a agir estranhamente e pessoas passam a desaparecer. Howard acaba descobrindo o real motivo do filme e o elenco passa a ter que começar a lutar por suas vidas. No entanto, o idoso casal tem mais a esconder do que apenas não querer que sua pequena fazenda seja cenário de um filme adulto. A mulher rei acompanha Nanisca, que foi uma comandante do exército do reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África nos séculos 17 e 19. Durante o período, o grupo militar era composto apenas por mulheres que, juntas, combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentavam escravizar o seu povo e destruir as suas terras. Conhecidas como Agoge, o grupo foi criado por conta de sua população masculina enfrentar altas baixas na violência e na guerra, cada vez mais frequentes, com os estados vizinhos da África Ocidental, o que levou os Daomé a ser forçados a dar anualmente escravos do sexo masculino, particularmente ao Império Oyo, que usou isso para a troca de mercadorias como parte do crescente fenômeno do comércio de escravos na África Ocidental, durante a Era dos Descobrimentos, o que fez com que mulheres fossem alistadas para o combate. Colocado como um filme de temática importantíssima, tanto por questões sociais, mas também históricas, A Mulher Rei é um grande vislumbre do talento de Viola Davis, que aqui se desafia para um gênero diferente do que estava acostumada, e entrega uma atuação tão boa quanto, o que explica sua posição alta nessa lista e seu sucesso de bilheteria mundial. Em Avatar: O Caminho da Água, após 10 anos da primeira batalha em Pandora, entre os Na'vi e os humanos, Jake Sully vive pacificamente com sua família e tribo. Ele e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na'vi. Enquanto uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados, alguns dos quais já vivem entre os Na'vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Neytiri terão que fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo. Talvez um dos filmes mais aguardados da última década, pode ter sido um movimento ousado adiar em 13 anos o lançamento do segundo volume de Avatar, mas a espera parece ter valido a pena. Não existe blockbuster que consiga se equiparar ao espetáculo gráfico que é esse filme. Mesmo com problemas de enredo, que sofre por ser o meio de uma trilogia, Avatar: O Caminho da Água consegue figurar entre os 10 melhores filmes de 2022, embora sua posição seja bem discutível. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Acompanhamos uma sobrecarregada imigrante chinesa, Evelyn Wang, que com sua lavanderia à beira do fracasso e seu casamento com o marido covarde em ruínas, ela luta para lidar com tudo, incluindo um relacionamento ruim com seu pai crítico e sua filha. E como se não bastasse enfrentar a crise pessoal, Evelyn precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata impessoal, Deidre, a auditora da Receita Federal. No entanto, à medida em que a agente Severa perde a paciência, uma inexplicável fenda no multiverso se abre e se torna uma possibilidade para a exploração reveladora de realidades paralelas. Evelyn parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível. Explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido, as coisas se complicam ainda mais quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa. A única constante de tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o caos. Não há sentido ou mesmo um gênero para um filme como esse, para construir uma das narrativas mais estranhas e espetaculares dos últimos anos. Uma obra surreal, mas que nem por isso deixa de ser o verdadeiro e mais puro cinema.
Top 1 Maverick. Na sequência de Top Gun, Ases Indomáveis, acompanhamos a história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. Talvez o fator nostalgia tenha pesado aqui, mas é inegável a influência de Top Gun na cultura pop e a qualidade do seu sucessor. Trazendo o que há de melhor no original para tempos atuais, Tom Cruise mostra que ainda está todo vapor, e que continua sendo o ator que entrará para a história no cinema. No mais, Top Gun Maverick é um filme de ação que se traduz por sua bilheteria bilionária, que inclusive é a maior de 2022.